Bom, turma, nesta aula estaremos estudando as propriedades coligativas com foco na ebulioscopia. Então, bora lá? Então, vamos lembrar o que são propriedades coligativas mesmo? São aquelas propriedades que dependem da proporção entre seus constituintes, isto é, da concentração do teu soluto, e não da natureza do soluto, certo? E aqui na concentração a gente precisa analisar se o soluto ele vai se dissociar ou se ele vai se ionizar, beleza? A gente viu que a pressão de vapor ela está relacionada com a temperatura de ebulição. Se a gente fixar uma pressão de vapor, a gente vê que aquele composto que tiver a menor temperatura de ebulição é chamado de composto mais volátil. E aquele composto que tiver a maior temperatura de ebulição é chamado de composto menos volátil. Como aqui o caso é o octa-1-ol. Beleza? Agora vamos entender o que é ebulioscopia. Ebulioscopia nada mais é do que a propriedade coligativa correspondente ao aumento do ponto de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Isso é, aquele soluto que não evapora com facilidade. Tá joia? Vamos analisar essas soluções aqui. Ó. A gente sabe que o ponto de ebulição da água pura é a 100 graus Celsius. Se a gente adicionar água, glicose 0,5 mol por litro, observe que houve um aumento da temperatura de ebulição de 0,26 graus Celsius, certo? E se a gente adicionar a sacarose também, 0,5 mol por litro, observe que o aumento foi igual, de 0,26 graus Celsius. Isso porque o total de partículas nessas duas soluções, eles são iguais, certo? Nem a glicose, nem a sacarose se dissociam. E se a gente dobrar a concentração da glicose, o que vai acontecer? Aí se a gente tiver, por exemplo, a glicose 1 mol por litro, o efeito da ebulioscopia também seguiu o mesmo padrão, dobrou a concentração, dobrou o efeito da propriedade. Olha lá, se antes estava aumentando 0,26, agora aumentou 0,52 graus Celsius. Tá joia? Aqui a sacarose também, que é 1 mol por litro. Observe que a concentração também aumentou 0,52 graus Celsius. Entenderam, galera? O efeito da ebulioscopia, da crioscopia, da tonoscopia, todos os efeitos das propriedades coligativas dependem da propriedade coligativa, dependem da concentração do soluto. Quanto maior a concentração do soluto, maior é o efeito da propriedade, certo? Aqui um gráfico que representa a relação de temperatura e pressão para um líquido puro e para um líquido em solução. Aqui o que acontece? Fixa a pressão em um dado ponto, certo? Fixou. O que vai acontecer com o ponto de ebulição quando você adiciona um soluto? Ó, observe que aumentou, pessoal. Se no líquido puro tem um ponto de ebulição T0, no ponto de ebulição de uma solução vai ter um ponto de ebulição maior, certo? Isso a gente acabou de ver anteriormente. Nesse gráfico aqui, ele expressa a relação entre a pressão de vapor de um líquido puro em solução e em solução mais concentrada em função da temperatura. Vamos observar? A gente fixa uma pressão de vapor, certo? Aqui no solvente puro, a gente tem uma temperatura de ebulição T0, ó, certo? Uma temperatura de ebulição a menor de todas. Depois, a gente tem um solvente em solução. Ó, observe o que aconteceu com a temperatura de ebulição. Ó. Ela aumentou, certo? Comparado a T0. E se a gente colocar mais concentração, mais soluto, observe que houve um aumento ainda maior da temperatura de ebulição. Confirma que o aumento da concentração provoca um aumento da temperatura de ebulição. Certinho? Vocês lembram desses diagramas que representavam o comportamento da temperatura de ebulição da temperatura de fusão para uma substância pura e para uma mistura? Isso provavelmente vocês devem ter visto lá no primeiro ano. Vamos focar nesse diagrama no ponto de ebulição, que está relacionado à ebulioscopia, certo? Observem que no ponto de ebulição, pessoal, como que é o comportamento da temperatura com o tempo. Aqui, vocês conseguem ver que a temperatura ela é constante ao longo do tempo, certo? Aqui está variando o tempo, porém o ponto de ebulição ele não varia, ele é constante, certo? E já para uma mistura
para uma solução. Observe que aqui, ó, no ponto de ebulição, ele não é constante ao longo do tempo, está variando o tempo e também está tendo uma variação da temperatura de ebulição, certo? Por que isso acontece? Isso acontece na mistura porque ao longo do tempo, parte do solvente ele vai evaporando. Se parte do solvente está evaporando, o que acontece com a concentração da solução? Ela aumenta, porque tem uma diminuição do volume do solvente, certo? Aqui, turma, a fórmula de ebulioscopia. Ela é dada como a variação da temperatura de ebulição, ΔTE, é igual a constante ebulioscópica, vezes a molalidade, vezes o fator de correção de Van 't Hoff. Aqui o fator de correção de Van 't Hoff. Ele é dado como o I, que é o fator de correção de Van 't Hoff, é igual a 1 mais o alfa, que é o grau de dissociação, vezes o Q, que é a quantidade de partículas em solução, menos 1. Tá joia? Mas nos exercícios do PET lá não vai ser cobrado essa fórmula aqui não, tá joia? Só anota ela aí, talvez a gente precise mais futuramente. E galera, bora fazer um exemplo para ver se vocês entenderam. Pede qual das soluções abaixo tem a maior temperatura de ebulição. Aí deu 3 soluções. A primeira é o hidróxido de sódio 1 mol por litro, depois cloreto de cálcio 0,5 mol por litro e depois a glicose 0,2 mol por litro. Então, como que eu vou saber qual que tem a maior temperatura de ebulição? Simples, eu vou fazer a dissociação ou a ionização da mesma forma que eu fiz lá na tonoscopia. Por exemplo, o NaOH em meio aquoso ele forma Na+, mais OH-, certo? Observe que a proporção de NaOH para íons Na+, e OH- é 1 para 1, certo? Então, 1 mol por litro de NaOH vai formar 1 mol por litro de Na+, mais 1 mol por litro de OH-. Então, qual que vai ser o total de partículas em solução? Vai ser 1 mol por litro mais 1 mol por litro, certo? Então, o total de partículas em solução é 2 mol por litro. Vai ser a concentração de partículas que vai estar ali em solução, certo? Depois, a letra B, tem o cloreto de cálcio. A fórmula do cloreto de cálcio é CaCl2, certo? Então, em solução aquosa vai formar Ca+, mais 2 átomos de cloro, de 2 íons cloro, certo? Porque aqui tem o 2, certo? E tem que ter na reação química um equilíbrio de átomos, certo? O mesmo número de átomos que tem no produto tem que ter no reagente, certo? Se tem 2 átomos de cloro aqui, aí no produto tem que ter 2 íons cloro também, tá joia? Então, a gente vai fazer a dissociação lá, observando agora a concentração. Se 0,5 mol por litro de cloreto de cálcio vai formar quanto de cálcio mais? Vai ser 0,5 também, tá certo, pessoal? Porque a proporção deles é 1 para 1, certo? O número 1 não é representado, mas a gente sabe que ele está ali, tá joia? E para os íons cloro, quanto que vai ser? Vai ser 2 vezes, certo? Por que 2 vezes? Porque tem o número 2 aqui, ó. Então a proporção é 1 para 2, certo? Então você vai colocar 2 vezes a concentração de 0,5, que era a concentração do CaCl2, certo? Cloreto de cálcio. Belezinha? Então você vai agora calcular o total de partículas, que vai ser 0,5 mol por litro mais 2 vezes 0,5 mol por litro, que vai dar 1,5 mol por litro, que vai ser a concentração de partículas em solução. Tá joia? E depois a sacarose. A sacarose ela é um composto molecular, certo? Que ela não vai sofrer ionização em solução. Então a concentração total de partículas vai ser 0,2 mol por litro. Tá joia? Então, agora como que eu vou saber qual que tem a maior temperatura de ebulição? Simples, eu vou olhar aquela solução que terá a maior concentração de partículas, certo? Vocês lembram lá que eu já falei que quanto mais concentrada a solução, maior será a temperatura de ebulição? Então, a solução A é a que tem a maior concentração de partículas. Logo, ela terá a maior temperatura de ebulição. Tá joia? Entenderam, pessoal? Se não entenderam, me manda mensagem lá no WhatsApp, tá joia? Não fique com dúvida. Então, agora eu peço que vocês façam os exercícios do PET, volume 2, correspondente à semana 2. Qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp, tá joia? Bons estudos, então.
Até a próxima e valeu!